Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Hoje analisaremos a peça teatral Antígona, obra do Paes da Universidade de Brasília, e também um livro da nossa playlist Vale a Pena Ler. Se você ainda não conferiu essa playlist, nós vamos deixar aqui o link na descrição desse vídeo. E além disso, deixaremos também o link para que você possa comprar o seu exemplar de Antígona. Eu sou o professor Leonardo e te convido a vir comigo até o final dessa análise para que possamos explorar um pouco mais essa importante obra de dramaturgia teatral Antígona. Bom, para começar, vamos falar da peça de maneira geral, um breve resumo do enredo da história. Antígona é uma tragédia grega clássica, escrita por Sófocles, um dos mais renomados dramaturgos da Grécia Antiga, e a peça foi originalmente encenada por volta de 441 a.C., e ela é considerada uma das obras mais importantes do teatro ocidental. A história de Antígona se passa na cidade de Tebas, após uma guerra civil entre os dois irmãos Eteocles e Polínices, pelo controle do trono. Ambos acabaram se matando em uma batalha, e o novo rei, Creonte, decide conceder um funeral com honras até a Eteocles, mas deixa o corpo de Polínices sem sepultura, como um aviso aos traidores. Antígona, a irmã dos dois, decide desafiar a ordem de Creonte e enterrar o corpo de Polínices, enfrentando as consequências de sua rebelião. Temos aqui um enredo bem resumido para que vocês possam conhecer de maneira geral a história, mas os diversos detalhes dessa história, de toda a tragédia que a gente está analisando e estudando aqui nesse vídeo, você vai conseguir a partir da leitura mesmo do texto. Aqui a gente tem aspectos gerais e vamos falar um pouco também agora sobre as ideias centrais dessa peça teatral. Temos aqui antes uma imagem de Antígona depois da desgraça de Édipo, para a gente dar uma ilustrada. E as ideias centrais da peça Antígona. Bom, a gente tem aqui como ideias centrais o conflito de deveres, a oposição entre as leis humanas e divinas e o destino trágico. Vou falar rapidamente de cada um dessas ideias, desses aspectos da peça, tá? Começando aqui, primeiramente, pelo conflito de deveres. Bom, a peça explora o conflito entre o dever familiar e o dever cívico. Antígona está dividida entre honrar o seu irmão e seguir as leis do Estado, no caso da polis. Ela escolhe obedecer às leis divinas e enterrar o corpo de Polínices, mesmo que isso signifique enfrentar a ira de Creonte, o rei, no caso. Sobre a oposição entre as leis humanas e divinas. A peça levanta questões sobre a natureza da justiça e a legitimidade das leis humanas em contraste com as leis divinas. A Antígona, ela argumenta que as leis decretadas por Creonte, o rei, não podem sobrepor-se às leis dos deuses, né? E como terceiro ponto central aqui, ideia central, melhor dizendo, da peça teatral Antígona, a gente tem o destino trágico. Antígona, como é uma tragédia clássica, né, onde os personagens estão sujeitos a um destino trágico que eles geralmente não podem evitar, né? E mesmo sabendo dessas consequências, a Antígona não vai fazer diferente, ela vai seguir o seu caminho enfrentando essa tragédia aí que vai se desenrolar. Bom, pessoal, sobre as tragédias gregas, é importante que a gente se atente às principais características desse tipo de texto, né? Porque geralmente os textos de tragédia grega, eles são peças teatrais escritas na Grécia Antiga e foram escritas há muitos anos atrás. Então essas peças elas eram muito importantes para a cultura grega e elas tinham algumas características específicas, né? Elas contam histórias emocionantes e trágicas sobre heróis, deuses, eventos do passado. Elas exploram temas profundos como destino, sofrimento humano, os conflitos morais. E geralmente os personagens nas tragédias gregas, eles são muitas vezes heróis ou figuras importantes,
mas eles também têm falhas e enfrentam desafios difíceis, né? Isso fica bem claro em diversos tipos de textos de tragédia grega que existem. Isso vai nos mostrar que mesmo as pessoas poderosas têm fraquezas e elas também podem cometer erros. Um outro aspecto importante é que as tragédias gregas elas são apresentadas no teatro, onde os atores vão usar ali, enquanto figurino, né, parte do figurino, máscaras, né, porque geralmente eles vão representar mais de um personagem. A música e a dança também são importantes nessas peças, porque elas ajudam a criar uma atmosfera dramática ali na cena. E uma outra característica marcante nas tragédias gregas é a noção de destino inevitável, né? Aqui no caso a gente colocou destino trágico. Os personagens, muitas vezes, eles tentam evitar o seu destino trágico, mas acabam descobrindo que não podem escapar do que está destinado a acontecer a eles, né? Então as tragédias elas também levantam questões éticas, morais, elas fazem o público refletir sobre temas como natureza humana, justiça, a própria honra, né? Então essas peças elas podem ser bastante comoventes, às vezes emocionantes, mas também nos fazem pensar sobre os desafios da vida, as consequências das nossas ações. Então, para a gente resumir aqui as características principais das tragédias gregas, a gente pode dizer que são peças teatrais antigas, né, que vão contar histórias trágicas, geralmente sobre heróis e deuses, que elas vão explorar temas profundos, né, como o destino, como o sofrimento humano, e que elas vão nos fazer refletir sobre questões éticas e morais. Essas peças são sempre apresentadas no teatro, né, com danças, músicas, né, e geralmente com atores utilizando máscaras. Essas são os figurinos clássicos das tragédias gregas. Bom, temos aqui uma imagem do dramaturgo grego Sófocles, que escreveu esta peça que a gente está analisando nesse vídeo, aqui de obra obrigatória do Pasum e também do Vale a Pena Ler, na nossa playlist de indicações e análises de textos e livros. Então, a gente separou os personagens principais da história e também as características mais marcantes de cada um, porque assim você vai poder ter uma ideia de como essas personalidades influenciam as ações desses personagens no enredo da peça. Então a gente tem aqui a Antígona, que é a protagonista dessa história, que também dá nome à peça teatral, e as principais características dela são que ela é muito corajosa, leal, obstinada, determinada, né, que vai ali sempre querer cumprir com com os seus valores, né, manter esses valores. Então isso vai ficar bem evidente na peça. A gente tem o Creonte, que é o rei. Então a gente colocou como características que ele é autoritário, inflexível, pragmático, né? Pragmático, para quem não sabe, quando dizem que uma pessoa é pragmática, que ela é bem objetiva, né? Ela é uma pessoa prática, que ela vai buscar sempre ser mais objetiva em suas ações. Temos a Ismênia como características, né, de que ela é temerosa, medrosa, hesitante, conflituosa. Temos Zemon, que é um jovem apaixonado, que tenta mediar conflitos. Temos Tiresias, que é adivinho, sábio, conselheiro, vai ter um papel importante nessa história. E o Coro, né, que aparece também como personagem, digamos assim, que representa a voz da cidade de Tebas. Ou seja, esse coro ele era formado pelos anciãos da cidade de Tebas. Seguindo, temos aqui alguns tópicos de como esta obra, né, de dramaturgia e de obra teatral pode cair na prova do passe. Então, primeiramente, itens que visem associar o texto literário ao seu contexto de produção e de recepção. A gente está falando de uma peça que foi escrita há mais de 2.500 anos, pessoal. Então, a história, né, dessa peça é um dos maiores clássicos da tragédia grega. Então a gente pode pensar aí que essa questão de associação entre o texto literário e o contexto de produção possa sim ser cobrado nas provas do passo.
Bom, reflexões sobre as relações entre filosofia e vida cotidiana. A filosofia, a gente pode dizer que ela é como aquele amigo que sempre faz você pensar, né? Ela está por aí, ela está às vezes escondida nos cantos, né? Mas ela está pronta para aparecer a qualquer momento e jogar um balde de água fria nas suas certezas. Então, ela não se contenta com as respostas fáceis, né? Ela quer desafiar os seus pensamentos, te fazer refletir. Então, ela não está apenas lá nos livros, né, de filosofia que vocês estudam nas aulas de filosofia nas escolas. Ela está bem ali no meio da sua vida cotidiana. Então é importante atentar para isso, porque a prova do passo, como é interdisciplinar, ela pode trazer essas questões da vida cotidiana, né, e das relações que ela tem com a filosofia para o contexto, para a análise a partir da obra Antígona. Bom, capacidade de interpretação, problematizando filosoficamente temáticas como a do sofrimento e do prazer, da justiça e da violência, da religiosidade e do erro, do sentido da vida e da morte. A gente vai falar bastante quando estiver analisando essa obra sobre essas questões de religiosidade, né, dos valores religiosos, sobre os deuses, né, no caso da tragédia grega, do sentido da vida, da morte. Então eu creio que este item aqui, né, desses tópicos pode ser também cobrado, porque a gente sabe que a filosofia ela adora uma boa treta intelectual, né? Mas ela também nos ensina a respeitar a opinião dos outros, né? Ela pretende, né, que o filosofar seja como um jogo de xadrez. Você precisa de estratégia, de paciência e de ter um jogo de cintura ali para poder conseguir os seus objetivos, né? Bom, no quarto tópico, análises sobre o pensamento crítico, a apreensão de conceitos, a argumentação e a problematização, organização, rigor e complexidade. Bom, pessoal, o pensamento crítico ele é tipo um superpoder que todo mundo pode ter, né? A gente pode dizer assim. É como ter uma lente especial que te ajuda a enxergar além do óbvio e a questionar as coisas. Então ele é importante para a gente não engolir qualquer coisa que nos dizem por aí, né? Como se fossem essas coisas que as pessoas dizem verdades absolutas. Então o pensamento crítico ele nos dá essa habilidade de analisar, de comparar e refletir sobre as informações que a gente recebe, seja lá na sua escola, na internet ou em qualquer lugar. Então, o pensamento crítico ele vai nos tornar mais espertos, ele vai nos ajudar a tomar decisões de maneira mais consciente, vai nos proteger de cair em ciladas também. Então, é necessário que a gente exercite esse poder do pensamento crítico, né? Que a gente seja curioso, que a gente questione, pesquise, para que a gente possa formar as nossas opiniões, né? A partir também dos nossos próprios valores e que vocês vão ver que depois disso vai ficar muito mais interessante, né? Quando a gente vai olhar além do que é nos dado, né? A gente tem que ir sempre além, buscar sempre mais, pesquisar, questionar, para que a gente possa se tornar cada vez mais justo também, né? Com as situações, com as pessoas. Então, sobre esses 4 tópicos que a gente colocou aqui, de possibilidades, né, do que pode ser cobrado na prova, a gente pode pensar também nessa parte literária mesmo, mas sempre levando em conta que a prova ela é interdisciplinar, ou seja, ela vai utilizar aí como base, né, como projeto para que seja desenvolvido ao redor dele a peça Antígona, e a gente pode ter questões de sociologia, de literatura, né, de teatro, né, também, sobre atuação, sobre questões cênicas, enfim, existe uma gama de possibilidades. Mas, como é uma peça de tragédia grega, e a gente está falando, né, de questões mais existenciais, filosóficas, né, de sociedade, de vida, morte, então eu creio que vai ficar mais nessa parte de filosofia, sociologia, literatura, né? E obviamente da linguagem
artística teatro. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nos estudos aí para as provas do PAS e que também tenha instigado aos leitores a vontade de conhecer essa obra tão relevante, né? Pois ela com certeza é um livro também que vale a pena ler. Eu agradeço a companhia de vocês, peço que se inscrevam no canal, deixem um like para nos ajudar ainda mais a divulgar nosso projeto aqui no YouTube e espero vocês nas próximas análises e também nos podcasts Vale a Pena Ler. Até mais!